falou dos 5 anos, do 0 aos 5, como é que tu botou ali no teu caderno? Não, a gente vai falar um pouco da nossa infância, no geral. Do 0 às 5 eu não lembro nada, tá? Tá, tu é o Jiraya. Tá, bate a palmas. Já foi, 3 palmas já. Não, mas Então aí a bate, gente pra coloca... dar aquele... Olá, eu sou a Edila. Eu sou o Caio. Eu sou a Marina, Nós somos... a história de nós nós três. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a infância do Caio e da Marina, principalmente para responder e também ajudar algumas mães que nos mandaram aí algumas perguntas sobre como é que foi essa fase, né? Justamente pela sua preocupação com seus filhos. Então a gente vai falar de que foi uma fase muito legal e aí vamos começar aí pela Marina. Por mim, eu lembro que eu apanhei. De mim, não, né? Ó, tá, que susto. Ela não lembra e ela acha que foi ela. Mas agora vamos começar pelo eu apanhei, eu já pensei, meu Deus. Não, né? mas mentira. Mas eu lembro de umas cenas assim bizarras, sabe? No jardinzinho, era bem louco. Mas eram umas crianças muito surtadas. Mas enfim. Falando um pouco da infância, muita gente pergunta se foi uma fase meio difícil. E olha, não lembro, pra ser bem sincera. Como a gente sempre fala assim, como a gente teve muitos momentos bons, se a gente teve algum momento ruim, alguma fase, eles não prevaleceram tanto, a ponto de a gente lembrar mais deles do que os momentos bons. Então, assim, no geral, eu considero a minha infância que ela foi muito divertida. E eu acho que pegou aquela infância muito raiz, assim, de andar muito de bicicleta, de estar na rua, de ter essa liberdade, de, meu Deus, sair, assim, 1h da tarde e a mãe só falava assim, volta, por favor, volta. E de voltar, assim, na hora de tomar banho, fazer tarefa e dormir, assim, era isso. Pé preto. Com o pé preto, o colar de o passarinho, colar. assim, fedia que era um futum, assim. Né, às vezes não parava na chuva, não parava pra nada, assim, sabe? Então sempre brincando na rua, sempre aproveitando muito. Coisas que a gente acaba não vendo na geração de hoje. E assim, não tinha rejeição. Se tinha em algum momento, acho que os nossos amigos também já botavam as pessoas no lugar delas. Virava uma coisa muito todo mundo, sabe? Mas é que a criança, ao mesmo tempo que ela é verdadeira, né, que ela não manda recado, mas no caso de vocês, assim, nunca a gente é que ela nota a diferença, problema. mas no final ela assim, tanto faz. É mais um pra brincar, é uma coisa meio assim, sabe? Pode ser de início só, né? Exato, claro, algumas questões de esportes, né? A gente tava comentando, eu era a primeira a ser escolhida no futebol, uma das primeiras, mas em compensação eu era uma das últimas no vôlei, então assim, sabe, tem aquele equilíbrio. E a gente brincava, se divertia, sempre foi uma coisa assim, muito pra diversão. Eu tinha muitos amiguinhos na escola, né, de sentar na mesa de todo mundo, de conversar com todo mundo, eles faziam aquelas brincadeiras de casinha, assim, aí sempre botava de filha, às vezes eu bati o pé, não, que eu vou ser a mãe hoje! Daí eles aceitavam, assim, bem... É uma questão justamente disso, assim, eu acho que a gente não vestia a questão da condição como impedimento. Então a gente tava ali daquele jeito, mas tanto faz como tanto fez. A gente podia interpretar qualquer papel em qualquer brincadeira. E sempre assim, mas era muito brincadeiras assim que era pra todo mundo. A gente tinha uma característica aqui na nossa vizinhança que o Caio era basicamente o único menino da vizinhança. Basicamente não. Era o único, né? Só o David que vinha de vez em quando. E o Ian que morava aqui do lado. Isso, Mas enfim, era basicamente os dois, assim. E assim, ó, a gente basicamente não brincava de boneca. Nunca tive, eu achava um saco boneca, assim, ai, que bicho dependente também, demais, assim. Eu também não gostava de boneca. Ai, não, muito chato. A gente tinha todas essas atividades muito de externas, ao ar livre. A mãe, ela sempre teve uma preocupação grande em, assim, aquela básica, né, cabeça vazia, oficina do diabo. Então a gente tinha muito nosso tempo ocupado sem ser a escola. Então a gente fazia natação, a gente participava basicamente de quase todas as atividades extras da escola, com dança, capoeira,
tudo, tudo, tudo. Então tinham várias atividades. Psicóloga, futebol. Sim, Psicóloga. além das médicas, tinha. Exatamente. Além das médicas, tinha Era toda. só Agradeço horrores as brincadeira. nossas. Era só brincadeira. Não, gente. não. Cuidado. Sim. Mas é O porque cachorro. exatamente isso, assim, a gente tinha todas essas atividades, essas ocupações, pra gente não ficar pensando, né, que tipo, ai meu Deus, que vida triste, nem nada do tipo. Por mais que a gente quisesse ficar em casa assistindo a Sessão da Na Tarde. verdade, tem que viver a vida normal pra acostumar a vida normal. Mas uma coisa assim, ó, que também foi bem diferente para vocês é que naquela época era diferente de hoje, né? Que hoje a criança nasce e ela já vai para a escola com 4, 5, 6 mesinhos, né? E o Caio e a Marina, eles gostavam tanto da casa, eles gostavam tanto de brincar. E as vizinhas, né? Toda a vizinhança aqui também tinha esse mesmo perfil. E eles tinham muita hora de soninho e eu gostava de respeitar isso. Então, eles foram para o jardim Com 4 e 5 anos. com 4 e 5 anos. A gente entende que muitas coisas mudaram dos anos, né, que a gente veio ao mundo pra agora. Questão da tecnologia, questão da própria segurança. Hoje nem a gente confiaria em dar uma bicicleta para um filho e falar, vai, sozinho. Ou brincar de esconde-esconde até meia-noite, como vocês faziam, né? Exatamente. Ou aí andar na estrada, andar ali na colégio, na casa dos vizinhos. Cada um Exato. cuidava do filho do outro. Hoje a gente sabe que isso tudo mudou bastante. Mudou né? bastante e, assim, a própria interação tá muito diferente, né? A gente online. é online, É. as crianças preferem ficar Você online. joga bola virtual, você joga Exatamente. Então, assim, beisebol virtual, né? Mas as tapa na rua. coisas estão caminhando para esse lado muito individualista. Então acaba sendo um pouco de sofrimento. Isso acaba não acarretando só quem é deficiente, acaba acarretando todo mundo. Não, geral. Exato. É. Mas não necessariamente individualista, porque tem muito esporte eletrônico em equipe, mas é algo que não tem uma aproximação social, né? É por isso que eu gosto muito do que eu jogo jogos de carta. Então tu tem que ir com os amigos, tem que juntar, cada um com seu baralho, bota todo mundo na mesa e a gente tira sarro do outro, zoa jogado no outro. Só que isso é tudo assim, ó. É, O que é uma cálculo. base dessa? A base é a questão da segurança geral do grupo. Cada um tem a sua segurança e tá todo mundo tranquilo pra zoar, pra brincar, pra se juntar, enfim. O que acontece no meio eletrônico? As pessoas, quando elas têm alguma insegurança, ou quando elas perdem, ou que elas não gostam, ou que não sei o que, elas se sentem à A vontade por trás de uma tela pra ferir os outros. Então, assim, dá pra criar coisas legais eletronicamente, virtualmente, super dá, se as pessoas estiverem bem estruturadas. Isso dá. Inclusive Senão, os não dá. pais têm que tomar assim, bastante cuidado, porque eu quero proteger o meu filho, quero colocar ele dentro de um quarto, né? Ficar ali. Não, proteger um filho não significa deixar ele num quarto trancado, ligado numa internet, né? É sempre bom essa questão do equilíbrio, né? Tanto Isso. nessa questão de estar ali, ok, tá no canto dele, tá protegido. Mas também a gente tá sempre assim, evitando que ele entre em contato com perigos, porque ele precisa aprender Claro. a identificar o perigo, se livrar do perigo, saber jogar com o perigo, né? Então a No gente virtual e também no social, né? Exatamente. Hoje a gente muitas vezes vê pais que não deixam crianças voltar da escola sozinha, a pé, em grupo e tudo mais. Coisa que a gente perambulava à tarde com os colegas, assim, tipo, andava direto, assim, em bando, vamos dizer assim. Então, assim, mas eles tiveram uma vida na escola também extremamente saudável, com aquela turma da escola, as festas juninas. Aliás, todas as festas comemorativas eram sempre Eu fantásticas. gosto até hoje de ir na festa junina de uma delas. Da escola, das escola. duas, Gosto né? das duas, porque festa junina é comida boa, né? Não, mas tem. faz tempo que a gente não faz festa junina. Também é o Covid! Das ba... Não, mas tem... Fale. Não, uma coisa também que é bem interessante a gente frisar aqui, que o Caio e a Marina tiveram esse momento, assim, muito forte, esses 4, 5 anos em casa, até algumas pessoas dizem, mas tu não vai botar na escolinha, tu não vai, já passou da hora. Vovó não Então, deixava. assim, ó, eu sempre tive uma sorte muito grande de ter secretárias que cuidaram muito bem dos meus filhos. E a avó? Extremamente. Não, a avó também, claro. Mas assim, ó, eles tinham sempre em casa alguém que era extremamente dedicado e não era assim só na televisão.
tinha essa questão toda da brincadeira e tinha que foi, mano? A Zenaide era do mal. Ai, Caio, não fala assim. Não deixava eu ver meus desenhos. Zenaide tá vendo esse vídeo, eu lembro de ti. Meu Não Deus. deixava ver meus desenhos. O namorado dela era gente fina, o namorado dela era policial. O namorado dela era faixa. Mas assim, ó, claro, com certeza também ela te trazia mais aqui, porque o Caio, se a gente não cuidasse, ele via 50 vezes o Jiraya. Aliás, né? Não, eu chegava da escola, era a única hora que tinha desenho mesmo, não podia ver. Eu não deixava, monopolizava a TV. Ah, cagada, né? Não lembro. Também não Não lembro, não lembro de nada. Ele lembra, mas a gente meu não... desenho, é a única coisa que eu lembro. Eu Tá. não lembro mais nada da infância. Eu lembro do Caio pelado tentando fazer tarefa e a mãe com um tamanco do lado assim. Tamanco não, uma faz. chinela. Ai, faz. Ah, tá. A grande Uma diferença. Pro moleque de 10 centímetros. Não queria Não, fazer, mas assim, ó, toda mãe que chega em casa que tem que dar aula, tem que fazer as tarefas ainda mais agora, vocês sabem do que eu tô falando. E o Caio sempre foi de deixar, foi de procrastinar. Aliás, ele já é de procrastinar Boa. desde bebê. Eu sou um mestre procrastinador. E aí ele sempre dizia, ia deixando pra depois, claro, daí tinha hora assim que eu tinha que botar o chinelo ali do lado pra ele dar conta da tarefa, porque era a tarefa dele, era a tarefa não da era obrigado Marina. a fazer pelado, tá ligado? Isso aí foi um evento só. Ah, mas é porque tu adorava andar pelado, né, meu puta filho? vida, quanto menos roupa melhor, né? Nossa, o Caio tem fotos assim que são demais. Claro que E a vão gente... continuar privadas. Exato. Não pede. A gente Não pede, não vou E não mandar é canal nudes. pornô. Não vou mandar nudes. mas a gente entende, assim, que claro, isso era uma coisa muito de antigamente, vamos dizer assim. Né? Mudou Antigamente. bastante, verdade. Mudou bastante e até é recomendável essa mudança, né? Vamos dizer, esse novo comportamento, exato. Para que as crianças cada vez mais pratiquem essa interação, né, com outras crianças. Então, cada vez mais cedo, querendo ou não, ela vai aprendendo esse ambiente onde não é só ela, onde ela tem que dividir as coisas, onde ela tem que brincar, tem que participar, onde vão ter outras crianças para ela desenvolver aquela gama de sentimentos que a gente falou, né, já anteriormente, que vão fazer parte da resiliência dela futuramente. A mãe, ela sempre teve esse foco muito grande da questão do estudo. Muito, assim, sempre falou, né, vocês não vão poder usar o corpo, força e afins, então vão muito pro estudo. E ela era extremamente rigorosa com relação a isso, sempre foi. Então tinha um puta medo de tirar qualquer nota baixa, né? E assinar a prova, então, meu Deus do céu, me cagava toda. Quando lá pra falsificar a assinatura é porque é impossível também. A assinatura dela é horrível, assim, sem condições. Impossível. Aí eu levava a minha assinatura... Até porque falsificar a assinatura era uma coisa impensável, É né? porque se falsificasse o couro depois... O medo era maior. Eu tinha um amigo que tinha uma agenda só pra treinar a assinatura da mãe. Eu teve um caso que nós estávamos voltando da casa do pai, não sei se tu lembras. Eu tinha tirado uma nota baixa em matemática. E eu tava com uma prova. E eu pedi pra mãe entrar no quarto do Caio. Eu peguei minha prova e fui lá levar pro pai assinar no portão de casa. E aí ela disse assim, o que foi? Eu disse, nada, tio bem desfalsada, né? Foi a mesma merda que Mas, gente, foi o melhor soco no estômago que a minha mãe levou. Pronto, falei. Por quê? Porque tu ficou se sentindo bem mal e tu foi falar com a psicóloga. Foi isso aí que... Foi isso. Que disparou porque... E Que originou. E foi uma outra situação também que eu tive uma crise de nervo, de ansiedade também, por conta de uma fase da escola que eu tava com muito medo de não ir bem. E por conta da pressão da mãe também. Mas e também aí tinha a uma gente... professora, né? Que tu não te adaptou. E aí eu sei que a gente foi... procurar ajuda. Foi procurar ajuda, assim, e então restabelecemos as coisas. A mãe começou a conversar e enfim, né, moldando para as coisas. mães, talvez elas até consigam me entender um pouco mais. Assim, ó, como a gente vislumbra um futuro bastante difícil, então o que a gente pensa? Tá, o mundo vai receber eles dessa maneira, o mundo não vai perdoar, porque o mundo não perdoa mesmo, não perdoa nem os que são normais, imagina, né, alguma pessoa com deficiência. Então eu sempre imaginava assim, ó, na dificuldade deles no mercado de trabalho, na dificuldade deles quando fossem adultos,
Então, eu espremi tanto meus filhos, eu exigi tanto deles que chegou num determinado momento que, claro, o que aconteceu? A gente diagnosticou aí um certo exagero, né? Assim, ó, essa questão do cuidado dos pais com os filhos, é importante que ele tenha essa conexão com o mundo, mesmo que ele seja deficiente, mesmo que ele seja um cadeirante, que ele tenha uma dificuldade de locomoção, né? Mas o que é importante? Essa interação social é importante para trazer maturidade para os nossos filhos. Essa inteligência emocional, ela se dá a partir disso. Então, assim, eu acredito que o Caio e a Marina tenham, né, as pessoas dizem, mas eles têm uma cabeça muito boa, eles se aceitam muito, como é que eles falam? Tem uma outra expressão que as pessoas usam muito para eles, assim, mas é que na verdade também eles passaram por momentos de tristeza, passaram por momentos de aceitação, de não aceitação, de um pouquinho de bullying, de um pouquinho de desprezo, né? Então essas coisas todas, a exigência da mãe, às vezes a soltura do pai, isso tudo vai formando o caráter, vai formando essa personalidade. Sim. Então não adianta a gente querer botar os filhos numa redoma que não dá certo. Principalmente essa questão, muitas vezes as pessoas olham, eu falei toda enrolada agora. Muitas vezes as pessoas olham pra gente, a primeira coisa que elas dizem, puta que sofreu bullying essa criatura aí, né? Porque é diferente, enfim. Gente, eu lembro de ter praticado. Sinceramente. Praticado. Exato. Não, Sim, eu ia falar isso agora. O Caio também. É uma das coisas que eu ia falar. Criança, quando eu falo criança é uma esponja, Você é bicho ruim. não é brincadeira. Criança aprende com tudo que tem em volta. Seja ser bom, seja ser ruim. Tá? Então, quando eu tava na escola, o pessoal tem um instinto, às vezes, heróico, protetor, e tem gente que é mais cruel e mais... Sim. É os dois lados. Então, isso. o pessoal das séries acima de mim, às vezes, eu me dava muito bem com eles e eles me protegiam. Eu usava isso pra tirar sarro do pessoal da minha série. Pois Provocar. Cairá. Porque às vezes eles me provocavam, então eu ia lá e devolvia. E a criança não tem essa mentalidade de ver a consequência do negócio. Esquece. Se é legal o que é legal com você, isso... O que eu lembro, assim, que eu tirava sarro, fazia piada, não sei o que, né, com todo mundo ria. E lembro que de algumas amigas me falavam assim, aquela lá falou tal coisa de ti, fez tal coisa pra ti. Hoje eu lembro assim, puta que gente, como a gente era idiota, né? E que bom que o tempo passa. Que bom que o tempo passa. Mas é coisa foram coisas, de criança, de adolescente. Exatamente, coisas que não geraram trauma. Enquanto algumas vezes eu lembro de amigas minhas, até essas pessoas, que elas guardam traumas gigantes da escola. Assim, tipo, uma coisa que eu fico assim, gente, todo mundo era meio idiota naquela hora. Foi, entendeu? E eu acho que isso é muito complicado, sabe? É sempre bom trabalhar isso muito em casa, né? De que Mas o tempo passa. Assim, você não pode... Uma frase de um filme que eu vi uma vez. Você não pode controlar como os outros reagem, mas você pode reagir como você reage à maneira que os outros agem, né? Então você não consegue controlar o que um outro colega seu da escola ou do seu filho vai fazer. Mas você consegue ensinar o seu filho a reagir àquilo. E pegando o teu gancho também, a questão, na psicologia eles falam, todo sentimento que, te vem causado pela ação dos outros é tua responsabilidade. Então, assim, se alguém fez algo pra ti, tu guardou um sentimento ruim a respeito disso, é tua responsabilidade de ter tido aquele sentimento. Tu poderia ter encarado aquela atitude de uma forma melhor, mas tu acabou tendo um sentimento X por aquilo. Legal pra escola começar a ensinar. E é sempre esse negócio de vítima. Não, pois é, mas por isso que eu digo assim, ó, a sempre família... não faz isso, coleguinha, tá. Mas se fizer, se acontecer, que é como eu disse, tu não tem como controlar o que o cara vai fazer. Pode falar 10 vezes, não faz, ele vai lá e faz. Fez contigo? Deixa pra lá. Você não sabe o poder do não ligar pra alguma coisa. Meu amigo. Mas aí que tá, poucas tem que pessoas... aprender. Mas tem que aprender, isso tem que ser ensinado. Ensine o seu filho a tocar o F. Mas olha aqui, ó, sabe o que eu acho? É maravilhoso. É a Nessa questão altura, da relevância das coisas, nessa altura eu acho assim, ó, que pra vocês, hoje, tocar o F é mais fácil
do que para muitas pessoas Assiste que Chaves. não têm uma deficiência. Pega o carteiro. Ah, Carteiro de Chaves. Seu Jaiminho. Aprenda com seu Jaiminho a evitar a fadiga. por quê? Porque dá trabalho ligar pra todo mundo que fica enchendo o teu saco te xingando. Ah, Então evite a fadiga. Mano, cara, merda e sai fora. Não, é. Não vale a pena. É muito gente, estresse. mas É assim, muita pressão. agora a gente já tá falando como adulto, Pisar né? em ovo. Porque Mas eles- tem nada de criança, é de pequenina Isso. que se torce pepino. Exatamente. Não vem, ó, depois de 14, 15 anos, tua cabeça já tá cagada se tu não aprendeu quando criança. É por isso que chega na faculdade e não sabe nada. Porque na escola inteira não aprendeu. Então tem que aprender. Tu diz na faculdade É claro. da vida. Sentimentalmente faculdade, não só na faculdade da vida. Isso serve tanto pra questão pessoal, social, quanto pra acadêmica. É que num ponto geral é É a igual. questão da análise Tu não aprende crítica das português, coisas. matemática e ciência na escola, tu não se dá bem em português, matemática e ciência na faculdade. Sim. É a mesma coisa que social. Se tu não aprende social em casa, não leva isso pra escola, compartilha com teus amiguinhos, tu vai sem nada pra lá, página em branco, sem nenhum calibre, sem nenhum limite. Absorve tudo que tem lá, que às vezes é mais 15 crianças, que é página branca, sem calibre e sem limite, Mesmo. e vira uma loucura. É, verdade. Vira um zoológico. Bagunça o teu livro. É que, num grosso modo, a gente nunca foi ensinado aquela questão que a gente falou de enxergar um mar de rosas e ver as pessoas sempre boazinhas. Então a gente meio que assim, pode soar um pouco, talvez negativo, um pouco pessimista. Na realidade é bem realista. Exato. A gente foi ensinado então a enxergar a realidade, que poderíamos sofrer tudo que, enfim, já nomeamos aqui. E isso fez com que a gente ficasse muito assim, se vier coisa boa, ótimo, mas se vier o ruim, a gente já Faz tá parte. preparado. Isso É. fez me lembrar que eu ia na escola e dizia assim, gente, se ele reclamar de alguma coisa, taca-lhe o pau. Viu? Já era calibrado em Não casa. dá moleza. Mas era... Eu não queria que vocês chegassem em casa reclamando de professor e de Ah, amiguinho. Qual era a Não. primeira coisa que ela perguntava quando a gente reclamava do professor? O que tu fez? Porque assim, ó, se qualquer coisa, né, que a minha ideia era assim, qualquer coisa que chegou em casa, reclamou do professor, reclamou do amiguinho, se a gente vai lá tirar satisfação, E aí- como é que vai amadurecer? Já Então deve eu ter gente pensava assim, ó. assim. Deve dizer assim, ó, meu Deus, que absurdo. Não é que absurdo. Eu acho que tá tudo muito... Se você não faz essa pergunta pro seu filho, tem alguma coisa errada com você. Eu acho que tá tudo Criança geral... mente. Criança mente. Criança não tem... É o que eu Articula. acabei de falar. Criança não tem noção, às vezes. E se você não dá noção, tudo parece horrível. Tudo é ruim. É sempre vítima. O professor é um bandido. E a escola É. é um E aí bom o que laboratório, acontece? né? Você vai pro YouTube dando na cara do professor do seu filho. Bonito. É que, num geral, tá um formato tudo muito... Talvez os nossos seguidores não. Eu espero que não. Cruzes, talvez não, eu acredito que no nosso meio aqui até não exista, né, esse comportamento, mas a gente quando assiste alguma coisa na televisão, que assim, de uma agressão contra um professor, porque a gente nasceu e cresceu admirando a figura do professor, enaltecendo a figura do professor. Eu fui professora, o Caio foi professor, né, até pouco tempo. Uma coisa que eu acho engraçado que aconteceu, engraçado e bom, né, que aconteceu muito na nossa época, é que assim, quando dava uma cagada, quando a gente fazia uma burrada, seja lá o que for, quando eles falavam que ia chamar os nossos pais, geralmente a gente ficava com medo. Hoje eu não sei se isso acontece, mas naquela época a gente ficava com medo. E provavelmente porque a tua mãe ia embalar o teu PlayStation e colocar num maleiro pra sempre. O que aconteceu? Foi com o Super Nintendo. É verdade, o PlayStation era mais depois. Melhor videogame do mundo. E aí, e assim, eu lembro quando aconteceu. Tu fez Eu isso tomei que? alguma Por que eu bomba. fiz Radical, Eu tomei radical. alguma bomba na escola. Foi, Era bomba 3, na 4 escola. meses pra ficar e acabou ficando um Eu ano, Eu acho que né? um ano, Não né? tem como, a lembrava. gente Tanto até quando eu esqueceu. pedi pra senhora pegar, a senhora pega. Pô, a senhora pegou. Aham. Imagina. Porque já depois tinha de quase limpado, um ano. já tinha crédito recuperado já. tudo que era. Na cadeia. Exatamente. Sei lá o que era. E a gente, assim, eu lembro que uma vez sei que a gente deu umas brigas lá na escola, assim, não sei por que eu me meti naquilo. E aí, chamaram eu e a guria, assim, botaram a gente na frente da diretoria. E ela assim, não, que a gente vai resolver isso e vai resolver agora, né? E aí a Maria voou na guria e resolveu. Ô, louco! Enfim, era uma coisa exatamente isso, assim, eles botavam a gente um de frente pro outro pra gente resolver a situação ali, né? Não existia, assim,
um pai ligando pra escola assim, tu botou meu filho na diretoria e nem me avisou. Ah. Não, ele se resolveu ali. Agora, se a criança causou um negócio, ela tem condições de resolver a situação. Então, assim, tinha muito esse tratamento, sabe? E depois, claro, eles repassavam pros pais, né, pra informação. Mas eles não deixavam a gente sair de uma situação sem que a gente mesmo sentisse a responsabilidade e o peso daquilo. Isso eu acho que moldou muito e mudou muito. Uma professora nossa, Nirce, beijo pra Nirce, ela comentou ali no nosso vídeo, né, que eu não lembrava disso, mas que eu pedia pra ser goleira. Goleira, No futebol, eu não sei. ela não sabe se era no futebol ou no handebol. Eu sei que Mas tinha ela alguma sabe coisa das do regras. tipo. Eu lembro assim que eu tinha umas regalias no jogo. E aí o professor tinha instituído uma regra que ninguém podia tocar muito acima de mim. Adão não deixa Adão opressor. Mas ele era Não bem querido, deixava. que ele falava assim, não, Marina, já Abraço, te divertiu, agora sai daí. Joga. Era muito Foi 3 isso. jogadas e 3 gols, Marina. Tá Não, bom. mas o engraçado. engraçado é que o Caio também queria ser goleiro Não, quando era pequeno. não, Lá na bolada. escola queria, Puta, mas Depois depois era tu- quando tinha o quê? 3 anos de idade. Depois Mas foi é porque os jogar no amigos Jingles, nunca não. deixavam a bola chegar perto do gol, então ele ficava parado o tempo todo. Não, mas aí quando ele foi pra escolinha de Exato. futebol, aí a gente vai falar depois numa outra hora, porque a escola de futebol eu acho que vai dar quase um vídeo inteiro Daí, de ó, tão já engraçado que dois, foi. cara. A natação a gente foi justamente por conta daquela questão, né, que Coluna, respiração. e Marina também se joga pra aprender. deixar tá? ativo e tal, pá. Aprende pra ir. Digo assim, a gente que leva um filho pra uma natação pra disputar aí com outras pessoas, e obviamente que eu sabia que ele não tinha condições físicas de chegar em primeiro, mas eu tava lá vibrando por ele, curtindo e correndo ao redor da piscina, foram momentos maravilhosos. Naquela época ele achava bom, ele chegou a subir no pódio, acho que uma ou duas não, vezes. caramba. Ninguém criou uma né? subcategoria só pra ele. Isso é outra coisa errada, tá, amigo? Medalha de participação não deveria existir. Ah, mas ele... Não, Ah, não, não, eu deve não ser. acho. Ah, Eu eu não acho. Eu não acho, sabe por quê? Na época Você tu achava mata. bem legal. Não, você acha incrível quando você é criança e ganha medalha de participação. Parece que você tirou em primeiro, mas você Sim. tirou em último. Não, mas acontece, meu filho, que nas Isso condições... Tu era de igual pra igual pra... Valoriza quem tirou em primeiro. Não. Ah, quem tirou Tá. em primeiro, mas eu como uma mãe... Foda-se quem tirou em primeiro. Meu filho Eu- tirou em quinto, então ele que Não, importa. não é né? isso, Não. Caio. Eu quero Mas dizer não- assim, ó... Tá errado, tá errado. Mata essas medalhas de participação. E Duas outra, vezes, ninguém criou uma né? subcategoria só pra ele, pra É, ele ser premiado em primeiro Nadava, lugar. Isso, tomava né? bomba. Tacaram ele com os outros e vai, Isso te aí vira. eu sempre falei que ia ser assim, ó, ia ter que competir com os outros e não ia ter nenhuma vantagem. Então, a vantagem estava no quê? Ele saber se jogar na piscina, ele poder nadar, ele ter condições de saber que ele estava ali numa competição que ele poderia ganhar, mas que dificilmente isso ia acontecer. Agora que a medalha de participação, eu ficava feliz? Ficava. Não, eu também ficava feliz. Tu vai ver depois de mais velho, que talvez não seja algo psicologicamente interessante. Depende de como você aborda essa questão. Então acho que o que a gente pode resumir disso tudo é que assim, a gente teve uma infância muito boa, foi uma época muito diferente, com altos e baixos como qualquer pessoa na vida, né? E o que a gente pode deixar de recado então para as pessoas, não estritamente para quem tem uma deficiência, mas é que realmente esse contato com o máximo de sentimentos possíveis, seja de rejeição, seja de carinho, seja de amor, seja de ódio, seja de tudo, ele ensina muito todo mundo, né? Principalmente a dor, né? Exatamente, a dor ensina, né? O sofrimento ensina. Então hoje a gente vê pessoas em condições assim de que elas não conhecem o que é esperar, o que é sofrer, então elas quebram, de certa forma, como eu já falei, um tanto quanto fácil. Então criar essa gama de sentimentos, né, para ter essa resiliência, isso é primordial para qualquer pessoa. E filho é o maior investimento na vida da gente. Então a gente tem que amar com todas as forças do nosso coração. Sejam eles pequenininhos, gigantes, né? Sejam eles gordinhos, sejam eles fraquinhos, fortinhos, mas filho é o melhor investimento. Então, ame de todas as formas que você puder. Taca pau! Ah, Não, então a gente também quer pedir, curta, Compartilha, deixa comentário. o seu like